O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos dos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir a palavra de Deus. E quem beija a palavra de Deus? Beija o próprio Deus. Beija o próprio Deus, já dizia Santo Agostinho. Vamos pedir que a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus nos ilumine, nos dê o dom do Espírito Santo, do entendimento, da ciência, para que essa palavra possa ser acolhida no coração. Uma vez acolhida, que ela possa encontrar espaço para produzir muitos frutos, que sejam frutos de santidade no dia de hoje, em cada gesto, em cada palavra, em cada pensamento. Amém? Como é doce ao paladar vossa palavra, foi isso que a gente cantou. Como é doce ao paladar vossa palavra. É um desafio isso tudo, né? Porque a gente escuta a palavra de Deus, às vezes é dura, que nos remete a um processo de conversão difícil. Perdoar, né? Às vezes assim nos custa, mas é isso que a gente tem que cantar. Como é doce ao paladar, porque é para o nosso bem, é para a nossa santificação. Hoje a igreja recorda São Maximiliano Maria Kolbe, o apóstolo da Imaculada, milícia da Imaculada, franciscano, morreu cedo, jovem, 47 anos. São Maximiliano Maria Kolbe. É interessante, né? É interessante que da história dele, ele nasceu como o nome de Raimundo, mudou o nome para Maximiliano, enfim, foi franciscano, foi pregar lá no Oriente. Aí quando voltou, era, né, época de 1940, um pouco antes, Segunda Guerra Mundial, todas aquelas perseguições, ele foi preso pelos nazistas. E foi levado, eu estou resumindo, foi levado num campo de concentração, Auschwitz, um campo de concentração. E tinha muita gente presa nesse campo de concentração, a gente conhece um pouco da história, né? E em um certo momento lá, né, algumas pessoas tentavam fugir daquele campo de concentração. E onde, naqueles galpões que eles ficavam, né, fugiram. E os soldados alemães, né, para botar ordem na casa, para intensificar aí a opressão, né, para ter medidas exemplares, enfim, disseram-se que cada um que foge, outros inocentes serão fuzilados. E fugiram algumas pessoas, né? Em um certo momento, essas pessoas foram mortas, capturadas, e veio a sentença. Olha, para ter uma medida exemplar aqui, vamos pegar alguns homens, colocar num paredão e vamos fuzilar. E todos iam, né, viam essa cena. E de repente, lá, pegaram alguns homens, e Maximiliano estava lá preso também. E alguns homens foram colocados no paredão para serem fuzilados, assim, na frente de todo mundo.
aqueles grandes campos abertos, enfim, aquelas medidas, né, drásticas, enfim. E aí, de repente, ninguém podia se mexer daquela fila, e estava lá aqueles homens, né? E antes disso, lá onde estava preso Maximiliano, naqueles calabouços todos, um homem chorava demais, um tal de Francisco. Chorava demais porque ele tinha sido escolhido inocentemente para ser fuzilado lá como medida exemplar. E aí ele viu aquela dor daquele homem, eu não vou ver mais a minha família, não vou ver mais meus filhos, enfim. E aí Maximiliano, naquele momento lá que estava todo mundo, estava aqueles homens lá, ninguém podia se mexer, porque além dos soldados com aquelas armas pesadas, tinha aqueles cães que qualquer que se mexesse, jogava aqueles cães e trucidava na frente de todo mundo. Imagina a cena, era um campo de concentração, gente. Um campo de concentração. E de repente, lá pelas tantas, aqueles homens lá, e estava aquele homem que chorava tanto pela família. Maximiliano sai da fila, ele sai da fila, né, e vai lá. Imagina, aquele mexeu com todo mundo, ninguém podia se mexer. Ele vai lá e conversa com o capitão. Conversa com o capitão. O que você está fazendo aqui? Eu quero trocar de lugar. Com quem? Com aquele senhor lá. E apontou o homem, né, o tal de seu Francisco. Eu quero trocar o meu lugar com aquele homem lá. Eu quero morrer no lugar dele. Aquele homem foi tirado de lá, né? Uns sabiam que Maximiliano era padre, não foi fuzilado, mas foi colocado no calabouço, né? Estava lá cada vez mais morrendo às mínguas, até que de repente lá pelas tantas, uma injeção letal foi colocada e Maximiliano morreu, com 47 anos. Com 47 anos, nessas páginas dolorosas e tristes, desses campos de concentração, dessas guerras, vítimas de guerras, enfim, né? E é interessante, né? O Cássio falou no comentário, que em 82, São João Paulo II canonizou Maximiliano Maria Kolbe, né? Canonizou, reconheceu a santidade daquele homem franciscano. E pasmem, gente, né? Adivinha quem é que estava em Roma? Né? Adivinha quem é que estava em Roma no dia da canonização? Né? Aquele senhor, né? Com a sua família. Estava lá, né, ouvindo, porque era ele que ia ser fuzilado. E Maximiliano trocou de lugar com ele. E ele estava lá em 82, na canonização de São Maximiliano Kolbe, né? Então, imagina a emoção desse homem. Por isso que é recordado nessa Semana da Família, né, o patrono, né, o homem da família, defende a família. Porque ele, como sacerdote, que é como Jesus, né, que dará vida pelo semelhante, dará vida pelo irmão, quis trocar de lugar com o pai de família, para salvar a família. Então, nessa semana de oração, na Semana Nacional de Oração pela Família, é bonito a gente ouvir um testemunho como esse, como a gente viu no Evangelho de hoje, né? Com o Evangelho de hoje, que Jesus, né, quem é o maior? Onde uma sociedade que busca a grandeza, a fama, né, aos olhos do mundo, quem é o maior? Quem é o maior aos olhos de Deus? Aí que está. É isso que é o nosso desafio, a nossa missão é sermos grandes, sim, aos olhos de quem? De Deus. E Jesus pega uma criança, coloca ela no meio, se vocês não se tornarem crianças, aquele sentimento, aquela pureza, né? Como aquela ovelha, Jesus conta assim, como aquela ovelha, estava sem, uma se perde. O dono, o bom pastor deixa as 99 lá e vai em direção àquela que está desgarrada, ferida, com medo. E talvez seja isso que Deus está querendo fazer hoje com cada um de nós. Talvez seja isso que Deus faz comigo e com cada um de nós. Ele quer ir atrás. Ele quer ir atrás de você. Ele quer ir atrás de você. Para te resgatar. Mas para isso, ele precisa, como um pastor, aquela ovelha à mercê dos ataques ferozes dos lobos sem piedade que querem simplesmente destruir. Aquela ovelha está com medo, com frio, com fome, ferida, maltratada, porque escolheu sair fora do rebanho, se perdeu na vida. Mas a ovelha, o bom pastor vai atrás, Cristo vai atrás, no meio da multidão ele nos acha, no meio da multidão ele acha você, mas ele quer um sinal de vida, ele quer que você dê um sinal, para que ele saiba onde você está. Isso depende de você, depende de você. Coloque a mãozinha no teu coração. Vamos rezar com essa palavra de Deus. Senhor Deus,
de infinita bondade e misericórdia. Hoje recordando, Senhor, a história deste mártir do nosso tempo, tão perto de nós. Um homem que defendeu a família, um pai de família, por amor a Jesus, por defender a família. Nós te louvamos, Senhor, por esse testemunho. Que São Maximiliano, com essa força inspiradora, mesmo em situações difíceis, de dor, de sofrimento, ele nos motiva a lutarmos e acreditarmos na família. Como bom pastor, aquele que dá vida, Jesus, ele também nos inspira. O Senhor nos disse no Evangelho de hoje: é maior no reino dos céus aquele que se faz criança. Não infantil, atitudes infantis, ridículas, não. Mas atitude de pureza, de dependência de Deus. Ensina-nos, Senhor, hoje a termos esse espírito de criança que depende dos pais, os cuidados, o zelo, o carinho, o afeto. Ensina-nos, Senhor, a não lutarmos pelos postos, por aquilo que o mundo oferece de grandeza, mas ensina-nos, Senhor, que quando vivemos o Evangelho, que quando somos fortes na fé, diante das contrariedades, somos grandes diante dos teus olhos, Senhor, quando buscamos viver o Evangelho em nossas vidas. O Senhor cita as ovelhas, quantas vezes também nós nos esgarramos, Senhor. Quantas vezes nós nos perdemos pelas nossas escolhas equivocadas, influência de outras pessoas, seguimos caminhos desviados e deixamos de trilhar o caminho certo, o caminho do amor, do perdão, da justiça, o caminho da vida que nos conduz à santidade. Quantas vezes nos desviamos, mas o bom pastor insiste, ele vai atrás. Dê-nos a graça, Senhor, dê-nos a graça de voltarmos arrependidos a trilharmos o caminho da santidade, o caminho do amor. Diga isso para Jesus hoje: eu quero ser santo, Jesus. Perdão pelos meus desvios diários. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu não fui fiel. Eu estou aqui. Diga para Jesus: Jesus, eu estou aqui, salva-me. Estenda a sua mão para Jesus, diante dos sofrimentos, diante das situações, e nunca, jamais deixe de procurar o Senhor, porque isso é ser grande diante de Deus.